Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as emoções. Primeiro, eu quero que você defina emoções e sentimentos da forma mais objetiva que você conseguir. Muito bem, você deve ter tido muita dificuldade de definir emoções e sentimentos. Por quê? Porque, na verdade, é muito difícil definir isso. Se você procurar em dicionários, na internet, é muito difícil essa definição. Do ponto de vista da neurobiologia, o que a gente tem? Que as emoções, elas são respostas fisiológicas a desafios que são apresentados, tá? Então, a emoção é a sua reação a alguma coisa que te afeta. Você pode pensar num susto, e aí você pensar na alteração da frequência cardíaca, no embrulho do estômago, num arrepio, na tensão muscular aumentada, no sobressalto, então na liberação de adrenalina. Toda essa reação, esse conjunto de reações caracteriza as emoções, ok? Os sentimentos são a percepção subjetiva e consciente dessa emoção. Então, você pensar, eu estou assustado, isso é o seu sentimento. Então, os sentimentos são relacionados a emoções e são, na verdade, uma conscientização subjetiva daquilo que está acontecendo. Relacionado às emoções, a gente tem o aprendizado, que é muito influenciado, né? O seu estado de alerta. Então, as emoções alteram o estado de alerta. E a gente vê aqui, olha, falei para vocês, se você estiver focado em alerta, você aprende melhor. Então, a gente vê a emoção influenciando nessas duas coisas. Da capacidade de decisão, se você vai se aproximar de alguém ou de alguma situação, se você vai se esquivar, fugir dela, tá? Que entra muito naquele conceito de luta ou fuga, tá certo? Se você vai realizar um comportamento e qual a sua motivação para a realização daquele comportamento. Tudo isso está associado a essa parte de processamento das emoções do nosso sistema nervoso. E como eu falei para você, a gente tem aqui que as emoções elas têm três características. Primeiro, você tem o acionamento do comportamento, então da via somática, da via de controle somático, ok? Então você pode ter um sobressalto, uma expressão facial alterada, tá? Em segundo, você tem o acionamento do sistema nervoso autônomico visceral de forma a alterar suas funções viscerais. Você tem um arrepio, uma sudorese, alteração da função cardiorrespiratória, alteração da função intestinal, certo? E terceiro, através do eixo hipotálamo hipofisário, você tem alteração também na liberação hormonal. Então, uma liberação de adrenalina, uma alteração da tiroxina, hormônios estão relacionados a esse eixo hipotálamo hipofisário, tá certo? Então, essas informações que seu sistema nervoso está adquirindo levam a reações e é o que a gente chama de emoção. Parar para pensar um pouquinho de que forma as emoções se expressam no nosso organismo. Muito bem. As emoções, elas são muito preservadas evolutivamente. Por quê? Porque elas têm um valor evolutivo. Então, se você começar a descrever aqui, a enumerar quais as emoções, você pode parar para fazer isso um pouquinho agora, você vai ver que existe uma grande facilidade da gente falar de emoções que têm conotação negativa. Muito mais do que falar de emoções que têm conotação positiva. Então, claro que aparecem as emoções na nossa listinha dos sentimentos, a gente vai ver os sentimentos com conotação positiva também, mas a gente vai ter mais facilidade de falar de sentimentos com conotação negativa. Por quê? Por conta do valor evolutivo desses sentimentos, no sentido de que eles preservam a vida. Então,
Você sentir medo de uma situação ameaçadora pode te proteger daquela situação ameaçadora. E eu trouxe para vocês uma imagem diferente dessa, porque sempre que a gente fala de emoção, a gente é biólogo, tem mania de bicho, né? Mania de natureza, mas a gente vê a associação com o ser humano também. Por exemplo, você pode ser colocada na presença de um predador atual na nossa sociedade, certo? Então, existe um valor evolutivo associado de preservação da vida. Mas você vai ver também que as emoções positivas também têm um valor evolutivo no sentido de que elas permitem o cuidado. Então, primeiro, a atração entre homem e mulher permite a procriação. Então, manutenção da vida no sentido de manutenção da espécie, certo? Depois, o apego entre familiares ou até entre amigos também permite preservação da vida no sentido de que a pessoa tem uma base social para se manter mesmo em situações de dificuldade, principalmente na espécie humana. E por que nós temos uma maior riqueza de emoções com conotação negativa que positiva? Ok, mas como é que o sistema nervoso cuida disso, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, uma historinha bem curta, resumida, de como as coisas aconteceram ao longo do tempo. As primeiras pessoas que falaram sobre isso foram James e Land, em pesquisas separadas. Esses dois pesquisadores, eles propuseram que, na verdade, a nossa interpretação do sentimento vinha do fato da gente estar expressando uma emoção. Então, algum estímulo sensorial provocava uma reação fisiológica e comportamental que agora era percebida pelo sistema nervoso e por isso você pensava, eu estou sentindo tal coisa, ok? Muito bem, essas foram as primeiras teorias que falaram sobre como o sistema nervoso se emociona, né? Ou sente as emoções. Depois disso, veio a teoria central, que dizia o quê? Não é de fora para dentro. Então, não é que você sente uma reação e daí interpreta ela. Na verdade, no seu sistema nervoso existe um processo que causa os sentimentos e as emoções. Isso soa mais realista do ponto de vista do neurofisiologista, mas eu quero que vocês saibam que, na verdade, as duas são verdade, ok? Tanto existe um processamento central que nos dá a percepção do sentimento e também causa as reações emocionais, como expressar as emoções faz com que nós tenhamos uma melhor percepção do sentimento. Existem estudos, por exemplo, mostrando que pessoas que não podem expressar suas emoções têm um embotamento dos sentimentos. E também que pessoas que expressam de maneira muito evidente suas emoções têm um aumento desse sentimento relacionado. Mas essa teoria essa teoria central que fala que existiam regiões centrais que cuidavam disso, na verdade foca muito no hipotálamo. Gente, mudou, hein? Não é mais hipocampo, agora é hipotálamo, certo? Foca muito no hipotálamo, mas veio de experimentos que foram feitos em conjunto por Cannon e Bard, onde eles fizeram lesões no sistema nervoso. Então, o que essas imagens aqui mostram? Mostram um corte que separa o tronco encefálico das regiões mais rostrais do sistema nervoso, tá? Então, na imagem de cima, a gente está vendo, são visões mediais, ok? A gente está vendo que esse tipo de lesão separava o hipotálamo do mesencéfalo. E esse é um animal que não tinha uma alteração comportamental que levasse a alguma teoria associada, mas nessa segunda lesão aqui embaixo, onde o hipotálamo posterior era preservado, esses animais, eles apresentavam o que eles chamam de pseudo-raiva, que é o quê? O
o bicho ficava com um comportamento de raiva em relação a qualquer coisa. Então, sei lá, tinha uma almofada, o gato queria atacar a almofada, ficava todo arrepiado, tinha todas as reações de raiva. Então, ele tinha uma raiva não direcionada, simplesmente raiva. Então, foi isso que levou esses pesquisadores a colocarem o hipotálamo como um centro de processamento da raiva, ok? Existem alguns vídeos na internet bem interessantes também. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês os endereços desses vídeos no YouTube, que mostram, por exemplo, tem um desses vídeos que mostra um paciente que tinha alterações emocionais associadas a um tumor temporal. E hoje a gente sabe que a explicação para essas alterações emocionais não está no modo como eles explicaram, mas como na época a teoria que dominava era essa, tá? O que eles fizeram foi toda uma explicação no vídeo, mostrando que na verdade o que acontecia era que o tumor estaria comprimindo o hipotálamo e aí por isso o indivíduo estava com aquelas alterações emocionais. Então, é bem interessante do ponto de vista histórico a gente dar uma olhadinha nesses vídeos. Depois, se vocês tiverem tempo, para dar uma olhada neles, ok? Muito bem. E depois veio Papez. Papez foi uma evolução em relação a essas outras teorias. Por quê? Porque ele falou que existia, na verdade, não uma área das emoções, mas todo um circuito associado, tá? Então, a gente vê aqui o circuito de Papez, que inclui alguns cortes, o hipocampo, o hipotálamo, o tálamo. Então, áreas associadas aí com uma suposta circuitaria que cuidaria das emoções. O circuito de Papez é o circuito das emoções? Não. Só que ele partiu, ele avançou no conceito de que a gente estaria falando de diversas áreas envolvidas. Associado a isso, a gente tem o sistema límbico, que foi sugerido por MacLean na década de 50 do século passado. Então, olha só, ele falou o seguinte, Broca tinha falado sobre o lobo límbico, que são, na verdade, essas áreas que estão destacadas aqui. Se você tem um corte medial do encéfalo, e você vê essas áreas destacadas tanto em verde quanto em azul, são estruturas que ficam na região mais medial do encéfalo, né? Então, como elas ficam fazendo uma alça, um círculo em torno da parte mais central do encéfalo, o Broca chamou isso de lobo límbico, ok? Então, o MacLean falou assim, olha, esse lobo límbico de Broca, na verdade, é o nosso sistema, é o sistema visceral, que é um sistema associado com as emoções. Então, a gente tem aí participando do sistema límbico, né? Córtices, que são o giro do símbolo, o giro parahipocampal, o hipotálamo, com os corpos mamilares também, de forma importante aí, o tálamo, com alguns núcleos, o hipocampo, o fórnix, o córtex pré-frontal, tanto orbital quanto medial, e os núcleos da base e a amígdala, tá bom? Muito bem. Durante muito tempo, se acreditou que o sistema límbico era o sistema de processamento emocional do sistema nervoso. Hoje se sabe que não. E aí, por isso que essa imagem tem a figura distinta em duas cores. Essa parte mais esverdeada é, na verdade, composta das estruturas que cuidam mais do processamento emocional, enquanto que a parte mais azulada está mais associada à parte mnemônica. Né? Como eu falei para vocês, existe uma grande associação funcional aí entre esses dois conjuntos de estruturas, no sentido de que as emoções influenciam na sua capacidade mnemônica, certo? Muito bem, agora eu quero ver se vocês conseguem listar as estruturas que fazem parte do sistema límbico e falar um pouquinho sobre a relação do sistema límbico com o processamento das emoções. Bom, se vocês separaram na imagem que a gente mostrou anteriormente, as amígdalas elas ficam no lobo temporal, na região mais medial e anterior do lobo temporal, logo adiante do hipocampo, certo?
E a amígdala ou o complexo amidalóide, na verdade, não é um núcleo, é uma região com muitos núcleos, se não me engano são 10 ou 12 subnúcleos, que estão conectados entre si, recebem muita informação de córtices sensoriais e enviam informação para áreas de controle comportamental. Então, a amígdala, ela aqui tem um esquema de um corte pela amígdala, mostrando sub-regiões. Na verdade, essas sub-regiões são grupamentos de núcleos, tá bom? Então, mostrando que elas têm associação com a parte de hipotálamo microencefálico, ou seja, com o controle neurovegetativo, certo? Com estruturas olfatórias e a gente sabe que o cheiro influencia muito nas emoções e não por acaso nas memórias. E a gente também tem uma parte com importantes conexões aqui que fazem, que influenciam em funções corticais, orbitofrontal, hipocampal e assim por diante, ok? Então, existe uma circuitaria complexa na amígdala, onde há processamento de emoções. Na verdade, eu já posso adiantar para vocês o seguinte: o complexo amidalóide, ele dá um valor, ele associa a uma resposta emocional à interpretação positiva ou negativa daquela informação sensorial. Vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria descrever para vocês o condicionamento, né, operante, condicionamento clássico, que ajudou muito na compreensão desse papel da amígdala, da função da amígdala no processamento das emoções. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte: existem estímulos que têm competência emocional. O que quer dizer isso? Um estímulo emocionalmente competente, que está mostrado aqui, olha, é um estímulo que te causa, a priori, sem você precisar aprender nada, uma reação emocional. Então, sei lá, por exemplo, você descobriu uma cobra do lado do seu pé. Isso te causa uma reação de medo, provavelmente, espero que sim, né? Muito bem. Agora, existem estímulos inócuos. Então, aqui eu estou gravando essa aula para vocês, tem um ventilador ligado do meu lado. O fato de ter um ventilador do meu lado não me causa emoção nenhuma, ok? A gente tem um estímulo emocionalmente competente, um estímulo inócuo. Agora, existem os estímulos condicionados. O que é isso? Estímulo condicionado é um estímulo que era previamente inócuo, mas passou a ser emocionalmente competente porque você associou esse estímulo a alguma coisa que te causa alguma emoção. Por exemplo, nessa minha brincadeira aqui, se toda vez que eu ligasse o ventilador aparecesse uma cobra do lado do meu pé, eu ia ficar com medo de ligar o ventilador, compreende? Então, ventilador a priori não causa medo nenhum, mas a cobra sim. Se a gente associa as duas coisas, eu passo a ter uma reação negativa ao ventilador que era previamente inócuo, tá bom? Ok. E é claro, a gente tem o tipo de emoção associada. Pode ser uma emoção aversiva ou negativa e pode ser uma emoção positiva ou que a gente chama de apetitiva. Então, um estímulo aversivo é um estímulo com conotação negativa e um estímulo apetitivo é um estímulo com conotação positiva. O que é o experimento aí que a gente faz para estudar isso? Então, é bem parecido com o que eu falei para vocês. Olha, no caso a gente tem um ratinho e o ratinho fica sobre uma grade eletrocutada. Não normalmente eletrocutada, mas que pode ser eletrocutada. Então, o que eles fazem? Eles tocam um som. Esse som é mantido, por exemplo, por 5 segundos. No último segundo, um choque é associado ao som. Então, veja bem, o choque é um estímulo emocionalmente competente. Por natureza, o rato não gosta do choque, ok? O som não. É um som baixinho, que não causa nada, seria um estímulo inócuo. Mas a partir do momento que toda vez que se coloca o som, ao final do som vem o choque, existe uma associação entre esses dois estímulos e a gente
passa a ter o som como um estímulo condicionado. Então, o animal que a priori não teria reação nenhuma à apresentação do som, passa a apresentar todas as características de medo associadas à apresentação do som. Então, o som é um estímulo condicionado. Tá, e daí tudo isso? E daí que a amígdala, ela é essencial para isso, para esse condicionamento, para você conseguir associar duas informações e transformar um estímulo previamente inócuo em um estímulo condicionado. Olha só, nesse circuitinho a gente tem mais ou menos o que aconteceria no nosso sistema nervoso, tá? Você tem as vias sensoriais, a gente viu que a grande maioria delas passa pelo tálamo, do tálamo a informação é reconduzida para o córtex sensorial primário associado, né? Como a gente está falando de choque e som, a gente está falando de via auditória e via somatosensorial, certo? Então, olha só. Aqui a gente tem a via auditória, parte da periferia, chegando no geniculado medial, que é o tálamo associado à via auditória. A informação, ela é, na verdade, conduzida tanto para o córtex auditório quanto para a amígdala. Então, no tálamo há uma bifurcação aí, ok? A outra via somatosensorial faz a mesma coisa, chega no tálamo e ela é conduzida tanto para o córtex somatosensorial primário quanto para a amígdala. Tá? Há uma bifurcação. Então, o que acontece? Quando essa informação chega na amígdala, como essas informações chegam pareadas, a amígdala sofre um processo de plasticidade, similar ao LTP que a gente falou do hipocampo, ok? E ela passa a responder de forma diferente a esses dois estímulos, né? De forma que você associa, que você tem o condicionamento sendo formado. E isso, gente, acontece tanto para coisas com conotação positiva quanto para coisas com conotação negativa. Apesar da gente ter muito mais dado sobre estímulo negativo, pelo condicionamento aversivo ser muito utilizado, hoje se sabe que funciona nos dois sentidos, tanto para o positivo quanto para o negativo. A amígdala participa desses processos. Olha que interessante esse experimento. O que eles fizeram? Se você tirar o córtex auditório da jogada, tá vendo essa via aqui do tálamo pro córtex, é a via número 1? Se você cortar a via número 1, você concorda que o animal vai ficar surdo? Porque quando você tem consciência do som é quando chega no seu córtex auditório primário, correto? Então, se o córtex não recebe mais aquela informação, você não tem consciência de que ouviu alguma coisa. Mesmo não tendo consciência de ouvir, se você mantém a via 3, que é do tálamo para a amígdala, e você mantém a associação temporal entre som e choque, o animal é condicionado. Então, quando você toca um som, mesmo sem ouvir, ou seja, mesmo sem ter consciência de receber a informação sonora, auditória, o animal fica com medo, ok? Ao passo que, se você corta a via 3 e a via 2, você não deixa a informação de que houve um som chegar na amígdala, nem indiretamente, nem via tálamo, nem via córtex auditório, se a amígdala não consegue receber essa informação associada ao choque, mesmo ouvindo o som repetidamente, temporalmente cravado com o choque, o animal nunca associa, nunca passa a ter medo do som. Então a gente vê aí que a informação chegar associada, ou chegar ao mesmo tempo na amígdala de alguma forma, permite que o condicionamento seja adquirido, okay? Permite esse aprendizado. Que é um aprendizado associativo, que é um aprendizado não declarativo, certo? A parte você pode ter consciente, né? Esse é um aprendizado subconsciente. A parte que você pode ter consciente do processo, por exemplo, vamos dizer, voltar no meu exemplozinho do ventilador com a cobra, eu posso ter consciência de que aconteceu essa associação e contar isso para uma pessoa. Isso passa pelo meu hipocampo. Só que não necessariamente eu preciso dessa consciência para adquirir esse medo do ventilador, no meu exemplo, tá bom?
Muito bem. Aí tem uma paciente muito interessante, que é a paciente SM, que é uma moça que tinha a doença de Urbach-Wicht. Eu escrevi aqui embaixo. Essa é a pronúncia aproximada, muito provavelmente, da pronúncia original, né? Nessa doença existem algumas coisas que acontecem, tem problemas oftalmológicos, tem problemas na pele, engrossamento de pele, é, mas também podem ter calcificações no sistema nervoso central. E essa paciente especificamente, ela teve uma calcificação bilateral da amígdala. Bom, essa pessoa tinha todo o sistema nervoso central perfeito e normal, e a única coisa que faltava para ela era o complexo amidalóide, bilateralmente. Muito bem, o que se percebeu nessa pessoa que, é óbvio, foi levada para ser estudada? Ela não conseguia interpretar sentimentos, emoções, principalmente sentimentos vindos de outras pessoas. Ela não tinha medo, ela não sabia o que era medo, ela não sabia sequer fazer um desenho para representar o que é o medo, mesmo que cognitivamente ela soubesse o que o medo significava. Ela não conseguia ter a interpretação do que é o medo, né? Então, por exemplo, se você fizesse um teste de qual é a distância mínima entre essa mulher, né, a SM, e uma outra pessoa, ela não sentia nenhum desconforto em se aproximar muito da outra pessoa, enquanto que a gente sente um desconforto, sei lá, você fica 30 centímetros de uma pessoa, se você aproximar mais que isso, você começa a ficar incomodado, você sentir um desconforto. Ela não tinha esse conceito do que é esse desconforto da proximidade exagerada, esse tipo de coisa, ok? Então a gente vê aí em humanos, né, uma comprovação da importância do complexo amidalóide para o processamento da emoção, para a interpretação das emoções ou para a associação das emoções com um fator positivo ou negativo. O valor das emoções, certo? Agora o desafio é o seguinte, você tem que descrever o experimento que eu acabei de contar para você, certo? Pausa aí e faz isso. Muito bem. Então, o sistema límbico não é o sistema responsável pelas emoções. Que sistema é esse? Então, a gente ainda está com isso em estudo, mas hoje já se tem uma grande aproximação do que seriam as áreas relacionadas com o processamento das emoções. A gente tem, claro, a amígdala aqui, de forma muito importante. A gente tem córtex orbitofrontal e ventromedial. A gente tem córtex cingulado, tálamo, algumas áreas talâmicas, o pálido ventral, que é o núcleo accumbente, também chamado de núcleo accumbente, e o hipotálamo, tá? Agora, vamos olhar isso, como essas estruturas se relacionam. Bom, então, vamos olhar essa circuitaria de uma forma mais esquemática, né? Aqui a gente tem no centro dessa imagem o complexo amidalóide, que a gente já discutiu sua importância no processamento das emoções, e a gente vê que ele tem como saída o córtex cingulado e o hipotálamo, né? E o córtex cingulado, ele está associado à expressão das emoções que tem relação com a ativação da circuitaria somática. Então, os movimentos, a expressão corporal, a expressão facial, eles são ativados em resposta às emoções, são ativados via córtex cingulado. E as respostas autonômicas e endócrinas associadas às emoções, aquela palpitação, a sudorese, rubor, liberação de adrenalina, todas associadas com a ativação hipotalâmica, tá? Então a gente vê que através do complexo amidalóide, uma vez definido o tipo de emoção, se tem valor positivo, valor negativo, você tem aí as saídas comportamentais que definem as emoções via córtex cingulado e hipotálamo. Além disso, a gente vê uma relação de duas vias aí de mão dupla com o hipocampo. A gente
sabendo da influência das emoções na memorização de novas informações e também informações aprendidas no uso do contexto das emoções, né? Então a gente tem essa via de mão dupla aí. E também a gente tem o córtex pré-frontal colocado aqui, porque na verdade existe uma relação, o controle comportamental ele passa por duas áreas. Uma área que seria uma área de freio social, um filtro social. Então, o que você deve fazer é diferente do que você deseja fazer, o que você teria impulsividade para fazer, né? Então, essa é a relação de córtex pré-frontal com a amígdala. Por quê? O complexo amidalóide, ele te daria o seu comportamento impulsivo, o que você faria, não importando o seu aprendizado, o contexto social, onde você está, não importando outras coisas. Seu impulso comportamental é qual? Isso é dado pelo complexo amidalóide. Agora, ele sofre uma poderosa influência regulatória do córtex pré-frontal, no sentido de que você não necessariamente vai executar os comportamentos que você tem impulso para executar por influência de filtros sociais que vêm do processamento pré-frontal, tá bom? Então, pré-frontal ele seria seu freio, né, social, enquanto que o complexo amidalóide é seu impulso emocional, tá bom? A gente, por exemplo, uma coisa que é interessante a gente saber é que adolescentes, a última área a maturar, né, a amadurecer no sistema nervoso, ela é o córtex pré-frontal. Então, jovens adultos até, às vezes têm dificuldade de conter seus impulsos, né, seus comportamentos impulsivos, por conta de uma falta de maturação do córtex pré-frontal, tá bom? Ok? Então, o desafio agora é listar as estruturas que compõem o sistema de processamento emocional e citar a função de cada uma delas.